Então nós vamos iniciar a reunião dessa noite em comemoração ao 59º aniversário da instituição Nosso Lar. Então vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, que este amparo possa se fazer junto a todos que estamos vinculados a esta transmissão, aqueles que aqui estão, que possamos receber todos esta proteção e a gratidão por pertencermos, por estarmos vinculados de alguma forma a essa instituição. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Que vocês possam estar dando todas as diretrizes ao bom andamento a esta atividade. Gratos e confiantes é que vamos iniciar a reunião da noite, e que assim seja. Então nós vamos iniciar lembrando que a nossa instituição então faz 59 anos, e nos fala Chico Xavier que quando a instituição passa de 50 anos de serviço prestado à comunidade, ela passa a ter um vínculo direto com Jesus. Então é algo a ser pensado e valorizado por todos nós. Então vamos entender a situação. Ao derredor do ano de 1800, ao derredor desta data, ocorreu um planejamento no plano espiritual sobre esta instituição em que nós estamos vinculados. E por que eu digo que ao derredor? Nós não sabemos a data precisa, mas é importante que a gente entenda que todas as pessoas envolvidas estavam, algumas do plano espiritual, outras se preparavam e outras estavam retornando ao plano físico para que esta instituição pudesse ter um trabalho vinculado ao Cristo. Então todas as atividades que prestam serviço no bem estão vinculadas ao plano superior. Isso aí é algo que nós não temos que ter dúvidas. Todas as casas que prestam serviço e têm êxito é porque existe uma vinculação. Mas vamos entender esta vinculação. Josefa Ferreira de Souza era uma senhora viúva e idosa. Morava em Santa Maria da Vitória, na Bahia, aonde arrendava um pedaço de terra, aonde plantava, aonde ela fazia uma agricultura de subsistência. Ela vivia com as coisas básicas, mas aonde ela era chamada, ela levava ervas, levava mantimentos e cuidava da neta. A sua neta era Emília Santos, que era órfão naquele momento de pai e de mãe. João Luiz dos Santos, o pai dela, havia desencarnado, o filho da dona Josefa, e também a dona Deolinda. E Emília Santos, pequenininha, fica com a avó. Mas é importante que a gente frise bem essa ideia e esse nome, Josefa Ferreira de Souza. Esta mulher, então, ela prestou um auxílio muito grande à comunidade da Bahia, de uma forma singela, de uma forma muito simples, mas aonde ela era chamada, ela levava mantimentos, levava o auxílio, levava a ajuda, e ela reparou erros anteriores, e mais do que isto, quando ela desencarna, ela é buscada por espíritos superiores, por espíritos sublimes. Cantam hosanas, cantam a vitória dela no plano espiritual, ou seja, a remissão, a vitória espiritual dela. E o importante que o tio Rolandinho sempre nos dizia, que quando João Luiz dos Santos tinha algum problema, uma dificuldade muito grande, ele solicitava para sua mãe, e ela solicitava diretamente a Maria, para que o amparo se fizesse. Então, a reencarnação dessa mulher foi ao derredor do ano de 1800. Então, um pouco antes houve um planejamento, mas continuemos. Olha o que nos fala Neio Lúcius: existem as almas heróicas que são auxiliares de Cristo na tarefa sublime da redenção,
na redenção. Então, almas heróicas que ajudam o Cristo. Isto existe em todos os locais. Mas, no bem ou no mal, existem pactos. Isso é importante que a gente entenda. Eu estou vinculado ao mal, eu estou pactuando com uma série de espíritos que eu me responsabilizo, que eu me vinculo, que eu vou ajudar adiante. Da mesma forma, quando eu estou vinculado ao bem, existe um pacto tácito. E olha como ele continua dizendo: esses pactos das almas ocorrem da seguinte forma: no bem, persevera a cadeia divina da luz eterna. Então é uma cadeia divina da luz eterna. Então nós vemos que é como se fosse uma escada de Jacó. O amparo vai se fazendo desde o mais alto até ao ser humano. Então essa cadeia divina é em função de muitos estarem vinculados ao bem. Então é importante que a gente entenda: o ser humano é atendido pelo ser humano. A divindade se manifesta na terra através do próprio ser humano. O auxílio se faz através do ser humano. No segundo, do mal, vibram as algemas das sombras, transitórias e perecíveis. Então, essas algemas transitórias e perecíveis terão que ser desfeitas, terão que se tornar uma cadeia divina, terão que ser suplantada. Então nós não nos livramos das pessoas, das circunstâncias e do planeta, enquanto nós não estivermos quites, realizando o bem. E ele continua dizendo: somos entidades, ele se coloca nessa posição. Então nós estamos abaixo disso. Somos entidades que de algum modo trabalhamos por sairmos triunfantes, de seculares compromissos, misturados de sombras. Então esse é o nosso trabalho, sairmos vitoriosos, porque nós estamos vinculados, na maioria das vezes, às sombras, aos erros pretéritos, aos erros passados, que falam muito alto na nossa alma ainda. A gente imagina que ter sucesso é ter as coisas, é ser reconhecido, é ser aplaudido. Essa é a noção material da vida. No pertinente ao espiritual, é vitorioso, é aquele ser que venceu a si próprio. Venceu a vaidade, venceu o orgulho, venceu o egoísmo. Então a pessoa não olha a esses padrões. Então olha o que ele está nos colocando. É isso que nós temos que entender. Para uma atividade no plano físico dar certo, olha a cadeia luminosa que se faz, olha o amparo que se estabelece, olha quantos emissários se fazem presentes através de outros para nos auxiliarem. Mas continuemos. Dona Benedita Fernandes veio para Araçatuba, proveniente da Bahia, trabalhou e auxiliou a Dona Benedita Fernandes. Então ela esteve vinculada a Dona Benedita Fernandes no início da sua vinda, e a Dona Benedita Fernandes foi ligada a algumas situações de pessoas com problemas mentais, com senhoras cristãs e assim por diante. Então ela desenvolveu um trabalho assistencial muito grande na cidade, e a Dona Emília teve esse primeiro contato, teve esse convívio, aprendeu numa fonte de muita luz. Mas continuemos. Aqui uma outra vertente. A nossa avó, a mãe do tio Rolandinho, a mãe do meu pai, a mãe do tio Lolo, a mãe da tia Bebé, a avó Antonieta e o pai e o marido, o vô Diogo. Então nós vemos aqui os quatro que vieram para uma tarefa no âmbito espiritual, no mundo físico. Vieram para ajudar, vieram para exercer algo vinculado ao bem, pois todos eles e todos nós temos um passado de erros. Então houve uma preparação da parte da Dona Emília, houve uma preparação da parte do tio Rolandinho e da tia Bebé, para que pudesse ocorrer todo esse congraçamento, esta união. Mas continuemos. Então aqui o tio Rolandinho, o tio Lolo, a tia Bebé e meu pai. O que aconteceu? No ano de 56, o tio Rolandinho relata um encontro casual que ele teve com a Dona Irma Ragazzi Martins. Casual, estava chovendo, ele estava na frente da casa, ele entrou, ele ficou por conta da chuva no alpendre, e foi o primeiro contato.
Após a volta dele de São Paulo, ele vai trabalhar em São Paulo, e em São Paulo ele tem uma namorada, ele conhece o fenômeno mediúnico, mas ele não era ainda espírita, ela era vinculada a Umbanda. Então ele levava ela no terreiro porque ela ficava envolvida. Quando ele volta a Araçatuba, havia se fechado lá o hotel que ele tomava conta do tio que cuidava dele, o tio Rolando. Ele volta e os irmãos Bebé e Walter tinham ido ter contato com a dona Irma Ragazzi Martins. E a dona Irma Ragazzi Martins era uma médium excelente. Ela via passado, ela via futuro, ela via situações assim que as pessoas ficavam assustadas. E tinham a dona Irma, para que vocês tenham uma noção, como lunática. Quando começam a chegar as obras de André Luiz, começa a se confirmar o que ela descrevia em termos mediúnicos. Então, para vocês verem a precisão que ela tinha, a destreza mediúnica. E ela relata nesse momento em que o tio Rolandinho é levado até ela, que ela via que ele estava de passagem para o Rio de Janeiro. Daqui uns dias, ele fala, mas Rio de Janeiro, eu não me lembro de nada que vai acontecer. Ele se esqueceu que ele havia pleiteado, feito um currículo e mandado para Parque Davis. E daí 2 semanas ele é chamado para ir para o Rio de Janeiro. E lá se apresenta e fica 15 dias em treinamento e volta como representante do laboratório Parque Davis. E ele vai trabalhar junto a essa noroeste toda, 3 Lagoas até Bauru, Andradina, toda essa região, ele trabalhava como propagandista. Então a dona Irma foi uma mulher que ajudou dando à família um norteamento. Mas esse encontro é que vai ser o grande diferencial na vida do tio Rolandinho. Esse encontro com a dona Emília Santos. Quando ele vai fazer uma visita ao Dr. Valois. O Dr. Valois era um médico espírita, muito culto, humanitário. O tio Rolandinho vai fazer uma visita à noite, não como propagandista, se fez amigo. E ele encontra a dona Emília Santos dando passes. Ele que tinha, o Dr. Valois, uma atrofia nas pernas, encontra a dona Emília Santos naquele local. E ele fica efetivamente eufórico, vai contar para os irmãos, em locais diferentes estão os irmãos, e ele relata esse encontro, e ela o convida para passar a frequentar Birigui, no centro da Dona Linda, dizendo que em Araçatuba não existia um centro ainda equilibrado. Haviam deixado ela na mesa mediúnica algumas vezes envolvida e sem ninguém. Então ela não recomendava que ele fosse a Birigui com ela aos sábados. E não só ele foi, conheceu o casal, a Dona Linda e o seu João, mas eles passam agora a irem à periferia levando mantimentos, auxílio. Então se faz uma vinculação muito grande entre os dois. E também a participação da tia Bebé. A tia Bebé tem um papel fundamental. Aqui o César, que ajudou muito, a Tuna, que participaram nesse primeiro momento da casa, dando todo um amparo, todo um respaldo para que ela pudesse ser sustentada, para que ela pudesse efetivamente ter um acompanhamento. Porque no primeiro momento as reuniões, nos domingos, depois eu vou adiante relatar, elas acabavam a meio-dia, eram muito longas as reuniões, então tinha que trazer de outros locais, o seu Rubens, o seu Francisco, para que eles falassem, e falavam por muito tempo. Depois o César se preparou e veio ajudar nessa casa na parte doutrinária, ajudando ao tio Rolandinho. Então nós vemos que a tia Bebé tem um papel muito importante junto ao tio Rolandinho e a dona Emília. E aí esse casal que deu um suporte no início, que deu toda uma sustentação, a dona Linda e o seu João Dias, que deram todo um respaldo para que eles pudessem se desenvolver. Mas adiante eles formam o grupo de estudo João Luiz dos Santos, na casa do tio Rolandinho, nos fundos. No grupo então se forma um grupo de estudo onde estudavam Livro dos Espíritos e o Evangelho.
Então se fazia um estudo de todas as sextas-feiras à noite, quando o tio Rolandinho voltava das viagens. Então se reuniam e começou a abrir para outras pessoas. Então é esse grupo de estudos que vai redundar posteriormente no nosso lar. A pedra fundamental foi em outubro de 60. A fundação efetiva foi 3 de junho de 1961. Então aqui no nosso lar, como era? O tio Rolandinho compra 22 lotes da Norolar. 22 lotes. Ele comprou uma parte de dinheiro e a outra parte ele fez um empréstimo em seu nome, para que aqui pudesse agora ser a parte assistencial, a parte doutrinária do centro. Então, por que nosso lar? E ele foi até repreendido por João Luiz dos Santos, porque ele coloca o nome nosso lar. Foi uma intuição dele? Foi uma vinculação nossa com a instituição Nosso Lar? Tudo isso é verdade, mas ele estava efetivamente ligado à obra do Chico Xavier, à obra de André Luiz, por isso o nome Nosso Lar. Só que o João Luiz dos Santos disse a ele: quando você for colocar nome, nos consulte, nós queremos participar dessa deliberação. Mas o nome Fantasia ficou Nosso Lar em homenagem a esta obra que veio esclarecer a doutrina espírita, veio nos mostrar os detalhes que foram abertos, que foram amplificados por Chico Xavier. Mas continuemos. Então, no primeiro momento ela era chamada de Vilinha, porque era um monte de casinhas em que se abrigavam uma série de famílias, e aí as pessoas iam até esse local, tinham reuniões, então se tinha a noção de que era uma pequena vila, onde as pessoas viviam e conviviam ali, como nós fazemos hoje nas casas transitórias. Isso daqui perdurou por um tempo, até que, então aqui nós vemos o Paulinho, nós vemos a Dona Emília, nós vemos a tia Bebé, nós vemos a Tuna, nós vemos o tio Rolandinho, nós vemos o seu Abílio e vemos o seu Francisco. O seu Abílio era um homem que era um mascate, e tem uma história interessante que o tio Rolandinho relata, que ele morou na França no século anterior. Ele era um grande empreendedor, ele era um homem muito ambicioso, muito vaidoso, muito materialista, e que ele se perde com esses valores materiais. Reencarna em Portugal, vem para o Brasil, vai ser um mascate e vai viver de forma singela, simples. Na humildade ele repara e retoma um caminho de equilíbrio. Então vocês vejam que a pessoa às vezes teve posição, e na grande maioria isso, e se perde com isso. E no caso específico dele, veio com um homem simplório, simples, para voltar e reparar erros. O seu Francisco, marido da dona Irma, que falava aos domingos, o Paulinho jovem. E aqui nós vamos vendo as crianças em Nosso Lar, que conviviam ali e nós vemos aqui a evangelização, né, e o Lúcio. E o seu Abílio era que colocava ordem na casa, na classe. Então precisava isso à época. E a Dona Emília coloca o nome Neio Lúcio em função do quê? Em função desses livros que haviam saído pela mediunidade de Chico Xavier, relacionados à criança. A Vida Fala 1, 2, 3, a Mensagem do Pequeno Morto, a Alvorada Cristã e alguns episódios de Jesus no Lar. Em homenagem a esse espírito, colocou-se o nome de Neio Lúcio na evangelização, e aí ele passou a ser o patrono da casa, nesse setor. Então nós vamos vendo as reuniões que começaram a ocorrer aos domingos, começaram a ter uma afluência, começaram no primeiro momento a serem cansativas, depois foram adequando a casa à nova realidade. Então a casa sempre teve uma afluência, sempre teve um estudo, e na sequência a sopa que era distribuída aos sábados, que era doada às pessoas que ali chegavam. Então as pessoas vinham, olha a quantidade de jovens, olha a quantidade de pessoas que moravam primeiro na casa Nosso Lar, e depois as pessoas que afluíam durante a reunião. Então era um número significativo de pessoas. E também o tio Rolandinho, por ser representante comercial de laboratório, ele começou agora a ter a farmácia.
e logo no início, logo adiante, o Barcelo vai ajudar, mas no ano de 61 ele trazia remédios, e com a pessoa trazendo, e até hoje se faz isso, trazendo receitas, recebem gratuitamente o remédio. Então as pessoas passaram a ser assistidas, passaram a ter um amparo, e nós imaginamos o seguinte: o Planalto, o bairro, era muito distante, era uma distância muito grande, era muito longe, era a periferia da periferia em Araçatuba. Então, para que nós entendamos como é que era a dificuldade daquele local, e ali eles começam então a levantarem uma casa. No ano de 62, 7 de setembro, se forma então a casa transitória. Eles tiram do nosso lar, trazem para a casa transitória, que é na rua Dr. José Domingues de Almeida, 1410. Eles começam agora a colocar pessoas transitoriamente, pessoas que eles pegam embaixo das pontes, na rodoviária, em locais, e a partir daí ajudam a pessoa até ela se reerguer, até ela ter um emprego, até poder construir algo para ela. Então elas permanecem por um tanto. Isso também em homenagem à casa transitória em Obreiros da Vida Eterna. Então a casa transitória, que é aquela casa em que eles levam essa casa, eles saem de um local para o outro. Ela é transitória porque momentaneamente ela fica aqui num determinado umbral, depois ela vai para um outro umbral, depois ela vai para uma outra situação nas trevas. Então ela é uma casa que se movimenta. Então, em função desta homenagem, Casa Transitória Fabiano de Cristo, é que o nome é colocado ali, em homenagem a esta situação. Então nós vemos que o tio Rolandinho se reportou sempre à obra de Chico Xavier, sempre à obra de André Luiz. Mas continuemos. Então a casa transitória, o Paulinho, e nós vemos o seu Abílio, nós vemos o seu Rubens e várias outras pessoas aqui na casa transitória, aonde o tio Rolandinho vinha sempre, tinha um zelador e vinha sempre avaliar, tinha reuniões com essas pessoas para ver a conduta, para ver como é que eles estão agindo, como é que eles estavam fazendo. E inclusive ele conta um caso de uma pessoa que se embebedou e ele teve que impor a disciplina retirando-a daquele local, por conta de manter ali uma disciplina que ele achava que era fundamental, e é mesmo. Então era algo importante, que ele queria que as pessoas vencessem a si mesmo, vencessem os vícios. Começa no ano de 63, o corte, costura e bordado a ser realizado. A Sinira nos coloca que ela logo no início começa a participar junto com a dona Emília, que vendia esses artefatos, e aí eles começam a fazer um bazar em benefício da instituição, para ajudarem a instituição. E aí começa na sequência, em 64, aqui a mocidade, com o César, com o Ismael, com o Barcelo, com a Tuna e com várias outras pessoas participando da mocidade. Então, por que a doutrina, a nossa casa, tem um embasamento no estudo e na caridade, na fraternidade? É em função disso. A base é uma base segura, é uma base sólida, que qualquer vento, tempestade não vai demover, não vai balançar. Ela foi estruturada em bases seguras. Então o estudo da mocidade era feito primeiramente aos domingos e depois foi se modificando. A Casa da Sopa, na sequência, criada no ano de 66, porque a dona Emília havia desencarnado. E em homenagem à dona Emília, desencarnou em 64, em homenagem à dona Emília, vai se chamar Casa da Sopa Emília Santos. E aí ele relata que a dona Linda diz a ele, no dia da inauguração, que o dia 1 de janeiro era um dia que as pessoas estavam ligadas à família. Então era difícil saírem, mas mesmo assim houve uma afluência de pessoas. As pessoas vieram e trouxeram agora a sua amizade, trouxeram o seu respeito. O senhor Dr. Rubens vendeu um livro para que
pudesse angariar recursos, e também algumas coisas que sobraram da dona Emília foram vendidas para construírem a casa da sopa, que até hoje existe, até hoje continua. Então nós vemos que foi um trabalho que a dona Emília também gostava que aquilo prosseguisse. A mocidade, ela queria que prosseguisse a casa da sopa, ela tinha algumas coisas que ela se afeiçoava. Então vocês vejam a identificação dela com o tio Rolandinho. Não foi ao acaso, eram almas ligadas, sim, mas mais do que almas ligadas, houve um planejamento, porque as ideias se somavam, junto com a tia Bebé, se somavam as ideias, elas tinham agora uma vertente mais forte. Começa agora no ano de 72, 2 de dezembro, a creche João Luiz dos Santos. Então, no primeiro momento, o tio Rolandinho cria uma série de regras que são saudadas pelo governador à época, Laudo Natel, como uma regra básica a ser seguida. E muitas creches, e a grande maioria hoje, faz isso. A mãe não está trabalhando, a criança fica em casa com ela. Então, isso aqui era algo que o tio Rolandinho dizia que era importante fazer com que a mãe pudesse trabalhar, pudesse ter um respaldo, tivesse ter um acompanhamento, e ele fazia reuniões periódicas, pelo menos uma vez por mês, com essas mães, visitando-as, sabendo como é que andavam as mães, o que estava ocorrendo com essas famílias. Então, a creche João Luiz dos Santos existia, era de 4 a 7 anos, hoje mudou, nós fazemos de 2 e 3 anos, de 3 a 4 anos, não é? De 3 a 4 anos. Então houve uma modificação por conta da necessidade do município, de uma solicitação deles. Mas continuemos. No mesmo ano de 72, esse centro espírita é fundado, Centro Luz e Fraternidade, no dia 25, ou seja, dia de Natal. É fundado a esse centro que continua até hoje. Era muito diferente, mas era um palco aqui que andava pelo lado. Então vocês estão vendo aqui que subia-se ao lado, depois foi refeito. Mas o importante, aqui sempre se estudou as obras de Kardec, sempre se estudou o Evangelho e o Livro dos Espíritos, sempre pautou-se por estudo sistemático. Então era algo importante isso, sistematizar o estudo, dar ao estudo um aprofundamento. E no ano de 73, um pessoal de Curitiba veio para implantar o COEM, e logo foi aceito pelo César, pelo tio Rolandinho. Por quê? Porque isso iria fazer o seguinte, iria ajudar o médium, evitando problemas e quedas, porque no livro Os Mensageiros, existem estas quedas relacionadas a médiums, que não se preparam, que não cumprem o papel, que começam agora a viver em função da mediunidade, e começam a ter uma série de consequências por não exercer adequadamente, às vezes por não exercer a mediunidade, e às vezes até por começarem a cobrar, vivendo de mediunidade. Então é relatado alguns casos, aqui no caso a queda de Otávio. Então ele está no plano espiritual relatando a sua queda. Ele veio para um trabalho espiritual e não cumpriu com o trabalho espiritual que era direcionado a ele. Então é para isso que o COEM foi criado, no ano de 73. Ele continuou, teve alguns momentos em que ocorreu uma parada, mas sempre ele teve sequência adiante. Então nós vemos que essa preparação é fundamental para o médium. No tio Rolandinho, então vocês vejam que ele tinha uma visão. Ele dizia sempre para nós o seguinte: enquanto a reencarnação não for efetivamente uma disciplina da escola, enquanto a reencarnação não for entendida em profundidade, a lei de causa e efeito, o mundo vai continuar essa cisânia, vai continuar esse problema que existe até hoje. O materialismo impera. Então ele queria levar o esclarecimento. Por isso a Livraria Espírita é criada no ano de 1980, 5 de abril. Então funciona até hoje com este objetivo: divulgar a doutrina espírita. Espíritas, divulgai a doutrina. Ela é abençoada para aqueles que entenderam. Ela nos dá uma orientação precisa, ela nos tira do materialismo, ela nos dá uma esperança para adiante, porque nós estamos entendendo que nós estamos reparando erros. Então, no livro do tio Rolandinho, Contos Reais, ele relata vários episódios dessa ordem.
relatando pessoas que poderiam ter encaminhado o filho e não encaminham, e o filho tem um acidente porque se embebedou. Então nós vemos que ocorreu o quê? Uma falha dos pais. Ele vai relatando que os pais espíritas têm uma necessária obrigação junto aos filhos, não apenas encaminhar, dar a noção espiritual, entender que ela é a base da vida, a outra é consequência, a outra é circunstancial. Nós estamos na vida para adquirir valores do espírito. Então essa era a preocupação do tio Rolandinho, fazendo com que ele pudesse divulgar a doutrina adiante. Na mesma forma, no ano de 91, 22 de agosto, ele cria a banca do livro espírita. Velho, com problemas, ele vai a Matão ver como é que era a banca, para que ele pudesse ir ali. Ele adquiriu e trouxe a banca. Ou seja, ele queria divulgar a doutrina espírita, queria fazer com que as pessoas pudessem compreender a doutrina, não de uma forma impositiva, não é isso, mas mostrando com exemplo, com abnegação, com a pessoa se desapegando das coisas, as pessoas pudessem ser sensibilizadas. Então vejamos bem a vida singela, simples que o tio Rolandinho teve. Por quê? Porque ele foi capaz de renunciar tudo que é material, entendeu a sua obrigação e se devotou à causa espiritual. Então nós vemos que depois da desencarne dele, a tia Bebé cria o clube da vovó, que ainda existe até hoje, ajudando as velhinhas, dando a elas um acompanhamento, um auxílio, uma orientação, uma educação. E aqui no ano de 98, então ela continua até hoje, só que nós estamos na pandemia, essa situação não pode ser exercida, não é? Não pode ser feita, não é? Agora nós vemos que posteriormente, no ano de 99, foi criado aqui nesse grupo, o grupo da cesta básica. No primeiro momento nós dávamos alimentos, nós dávamos primeiro um lanche, depois dávamos o evangelho para eles, eles iam lá para dentro do salão, no nosso lar, e na sequência eles passavam recebendo as cestas que nós havíamos agora manipulado com os materiais que ganhávamos do supermercado. Isso teve uma modificação, nós vamos mostrar tudo isso. Então começou isso há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás, para que vocês entendam a mudança. Então aqui o nosso lar nos dias de hoje, o nosso lar agora de uma forma modificada, no Planalto ainda, no mesmo local, a reunião pública aos domingos, aonde o tio Rolandinho recebia as pessoas, aonde ele dava receituário, aonde as pessoas iam para resolverem muitos problemas de ordem pessoal. Então a mediunidade do tio Rolandinho auxiliou a muitas pessoas, e aqui se estuda, como aqui às quartas-feiras, se estuda o evangelho e se estuda também o livro dos espíritos. No primeiro momento, o tio Rolandinho não estudava o evangelho segundo o espiritismo, ele estudava o evangelho de Jesus. Ele pegava partes do evangelho, depois é que ele se adequou a isso, porque ele colocava epístolas de Paulo, ele colocava passagens que ele achava conveniente a esse público. Depois que houve uma adequação, porque ele achou que era melhor ter uma sistematização, criarmos condições do orador se preparar antecipadamente. Então nós vemos as sopas que continuam aos domingos, em onde com essa pandemia nós não podemos dar sopa aqui nos bancos, mas nós estamos dando para que eles levem às suas casas e também tem uma fonte de alimentação. Então todo um amparo a estas pessoas que frágeis no âmbito financeiro, no âmbito afetivo, no âmbito espiritual, possam ter um acompanhamento. A creche continua com as suas atividades, apenas mudando a idade das crianças em função de uma petição do município, porque hoje nós temos que nos adequar ao que o município necessita. Então, por nós estarmos vinculados ao governo federal, ao governo estadual e governo municipal, nós temos que nos adequar à normativa do município, o que é melhor. E houve essa adequação e atendemos 50 crianças, dando o amparo não só à criança, mas às mães das crianças. Elas são amparadas, elas são orientadas, elas são visitadas. Então existe todo um acompanhamento
junto a essas crianças. Então, as crianças têm todo um amparo, todo um auxílio junto à natureza, junto ao que nós podemos dar de melhor a elas, para que elas possam se sensibilizar com a música, com a educação física, com coisas ligadas à natureza. Elas têm a horta para que elas possam plantar, elas têm a brincadoteca, elas têm outros lugares em que eles vão aqui, indo até ali a praça próxima ao nosso lar, fazendo algumas atividades. Então nós vemos que continua o Clube da Vovó às terças-feiras, com as atividades, ajudando a essas velhinhas, que eram em torno de 60 velhinhas, em que elas são amparadas, são orientadas, se corta cabelo, se corta unha, se dá toda uma ajuda para que elas possam ser alfabetizadas, possam ter uma orientação adequada. Então, dando a elas uma humanização, dando a elas uma possibilidade delas ficarem vinculadas ao mundo em que nós estamos. Mas continuemos para que a gente veja. Bordado, corte, costura e atendimento a gestantes, da mesma forma continua a ocorrer. As gestantes são amparadas, são auxiliadas. As pessoas agora costuram com qual objetivo? Para que aqui a Natália, que hoje é responsável pelo bazar, fazendo o que? Bazares. Então nós tínhamos o bazar do Dia das Mães, que nós fizemos esse ano virtual, e o bazar de dezembro no final do ano, para que aqueles trabalhos feitos por essas voluntárias e por aqueles assistidos pudessem ser vendidos, mantendo a nossa obra e dando a elas um estímulo, porque elas também levam uma peça, para que elas possam se estimular a crescerem. Então aqui o bazar que é realizado, hoje nós realizamos aqui ao lado do salão de eventos. Então o bazar que era feito anteriormente na Casa da Sopa, que era feito em algumas situações, passou agora a se expandir e passou a ter uma qualidade muito boa do material feito. A farmácia, que continua ainda com o auxílio do Barcelo e do Luiz Croft, a dar remédios, a auxiliar pessoas. As pessoas levam medicamentos e continuam a ser amparadas, continuam a ser orientadas para que elas possam ter, além do medicamento, uma orientação. Além do medicamento, uma orientação. Aqui a Casa da Sopa, Emília Santos, que continua atendendo as pessoas, que continua auxiliando nessa pandemia com várias sopas. Só aumentou o número, não diminuiu nada, o número só aumentou nesse momento de crise, de dificuldades. Mas o importante, este amparo continua a ocorrer com estas pessoas que estão nas ruas. E mais, hoje elas tomam banho, elas ganham roupa, elas cortam unha, elas cortam cabelo, elas têm toda uma ajuda para que elas possam se reerguer, porque vocês imaginam a dificuldade que é de uma pessoa viver na rua, viver desempregada, viver com problemas. Então é dado a elas um respaldo para que elas possam se reerguer, e antes da alimentação é feito o evangelho. É orientado, é cobrado deles, é alertado a eles, para que eles se reergam, para que eles entendam o mecanismo da vida. Mas é necessário paciência. A livraria espírita, hoje, como é que ela se encontra? A livraria espírita hoje, nós temos os livros em consignação da livraria Boa Nova, em função das necessidades que foram surgindo. Então amplificou-se muito a busca e a quantidade de livros. Então hoje, antigamente se estocava muito, chegamos a ter 30 mil livros em estoque. Nós fomos desovando com feiras e tal, mas ainda tem um número significativo. E o que acontece? Que a Boa Nova fez uma parceria conosco, a Boa Nova de Catanduva. Ela nos dá em consignação. Se nós não vendermos, nós devolvemos o livro. Nós divulgamos e ao mesmo tempo fazemos com que aqui possa ser um encontro, um local de encontro. Quantas vezes nós não trouxemos oradores que foram aqui aos sábados pela manhã? Fizemos coquetéis com a dona Marlene, com o Severino, com o Geraldinho, com o Bacelli, com quem vocês possam imaginar, com o Flávio Mussa Tavares. Fizemos vários coquetéis
com o César, que esteve aqui de uma forma que nós não tínhamos chamado, nós não sabíamos a presença, mas ele aproveitou estando aqui, porque aqui é um local de confraternização. Dizia o tio Rolandinho que é o local mais amparado da casa, de toda a nossa instituição. Por vocês vejam a importância que é o esclarecimento das pessoas. A importância, porque muda a percepção da vida, muda a maneira da pessoa enxergar a vida. A vertente material passa a ser agora colocada no segundo plano. Que sucesso eu quero da vida? Eu quero vencer a mim mesmo. Que sucesso eu quero agora? Eu quero ser um homem bom. Eu quero ser um homem que eu esteja em paz comigo mesmo e não preocupado com outros fatores. Então, olha aqui a livraria, o espaço para crianças que existe para que possa-se ter algumas atividades. Então, da mesma forma, a banca que foi nos possibilitado na gestão do Cido Sério, que nós fizéssemos o quê? A banca do livro espírita em alvenaria. Então ninguém pode tirar de nós essa banca, porque várias vezes pleitearam tirar de nós. Tivemos que fazer abaixo assinado, porque queriam tirar a comunidade de outras religiões, ficavam se sentindo como incomodadas. Então agora com a alvenaria isso mudou de figura. Então aqui ela é uma banca que só se vão derrubar o prédio, né, para divulgar a doutrina espírita, Então a evangelização que é feita às quartas-feiras e aos domingos, com as crianças de todas as idades. Então nós seguimos um calendário, seguimos uma programação feita pelos evangelizadores, com a coordenação do Vanderlei, para que eles possam. E aqui nós vemos a mocidade, que hoje quem coordena é a Larissa, o Tiago e o Felipe. Então anteriormente era o Carlão e a Vera. Então eles coordenam a mocidade, e os jovens precisam chegar-se, precisam entender o que é a doutrina espírita. É desde jovem que a pessoa precisa aprofundar-se. Deixar para depois é perder tempo, é fazer com que as dores possam trazer ou levem à revolta. Então aproveitemos o momento para evangelizarmos nosso filho, o nosso conhecido, a pessoa que convive conosco. O curso básico que continua ainda com a Luzia, com o Roberto, com a Anice, com o Dinho e com a irmã do Dinho, todas ajudando no curso básico, para que aqui possa se dar uma base doutrinária, baseado no Evangelho, baseado no Livro dos Espíritos. Não é? E tem também um curso de família que está inserido nesse curso básico, para que as pessoas tenham as diretrizes, comecem a saber o que é doutrina espírita, comecem a conhecer e aprofundem-se disso. E os cursos COEM 1 e COEM 2, nós fizemos essa divisão, porque também em Curitiba havia se feito isso. O COEM 1 é no âmbito teórico, começa a ocorrer uma parte prática, e no COEM 2, após a pessoa ter passado pelo COEM 1, ela tem um aprofundamento. E nós estudamos no COEM 2 o livro Nos Domínios da Mediunidade, e também o livro dos médiuns, mas no COEM 1 é basicamente o livro dos médiuns. Então nós vemos que a cesta básica continua aos sábados, recebendo cestas. Agora as modificações é que nós implementamos cursos junto a estas cestas básicas. A pessoa, para receber uma cesta, ela tem que estar ligada a um curso. A alfabetização 1 e 2, o que significa? A pessoa vai aprender a ler, a escrever, a participar do mundo em que ela está. Porque uma grande parte não sabe ler e escrever, não sabe o que está sendo dito, não entende o que estão falando. Então começa por isso daí. Depois nós temos cursos, olha, curso de bordado, curso de tapete, curso de pintura, curso de fuxico, curso de crochê. São 20 cursos que nós damos às pessoas. Então a gente só faz quando dá para que essas pessoas estejam vinculadas a cursos. Ninguém vai ganhar cesta básica de forma gratuita. Vai ter que estar vinculado a um curso, para que ele possa receber uma orientação, para que ele tenha condições de se manter.
Qual é a finalidade? Ele trabalhar e nas dificuldades ele tenha como se manter, um ganha-pão, um auxílio. Então continuemos. Ela vai aprender a cortar, a costurar, ela vai aprender a fazer tear, a biscuit, artesanato. Então isso é importante para que ela possa entender que ela pode viver disto. E nós temos exemplos que isso ocorre, pessoas que vivem disso. E olha o que nós vendemos a produção delas, para mantermos esse trabalho. Então é feito um bazar para que as pessoas tenham noção. Eles fazem esses trabalhos e são vendidos, para que nós possamos comprar novamente as coisas necessárias, a manutenção dessas rotinas. Então é importante que elas entendam, elas podem fazer, elas têm habilidade, elas têm capacidade disso. Então, tudo isso é vendido com esse intuito, de forma barata, mas para mostrar a elas e para nós mantermos esse trabalho. É também um curso de edificações, eles aprendem a parte de eletricidade, são eletricistas e marceneiros que ajudam. Então, ajudam a eles a terem uma formação, para que eles possam ser servente de pedreiro, para que eles possam continuar agindo. Eles têm curso de sobrancelha. Quantas não passam a trabalhar em salões? Outras têm curso de cabeleireira. Então a gente tenta ajudá-las a reerguê-las, mostrar a elas um caminho, não só de subsistirem, de ter dignidade. Manicure, então, os cursos que são feitos de manicure para que elas possam viver às custas disto. Então é importante essa preocupação. Curso de informática para que eles entendam o mundo virtual que os envolve, muitos assistidos. Curso de violão, eles aprendem a tocar violão. E as crianças também têm atividades ao sábado, ou seja, essas atividades são feitas para que as crianças, enquanto os pais estão em outros lugares, e nós atendemos ao redor de 150 crianças ao sábado. Então, para vocês verem, de todas as idades, então elas são amparadas, tem toda uma supervisão para que eles tenham um acompanhamento, a hora da alimentação, a hora em que eles vão estudar. Então é importante que nós entendamos que essas crianças precisam ter hora de lazer, mas hora de amparo, hora de auxílio, para que eles também se elevem. E começamos a retomar um trabalho que foi feito, que vocês viram, a Casa Transitória. Então nós vemos aqui a Casa Transitória, que na José Domingos do Almeida, estava aqui quase que interditada. Nós reabilitamos, a instituição reabilitou, e hoje existem 4 casas que abrigam pessoas, famílias. Para vocês terem uma noção, nessas 4 casas já passaram ao redor de 20 pessoas. Para vocês vejam como é que muda mesmo. Pessoas foram expulsas, pessoas foram repreendidas, pessoa, nós construímos a casa dela, pessoa mudou de lugar, pessoa teve uma casa popular que ela adquiriu do governo. Então várias famílias já saíram e já entram outras famílias. Aqui nós temos as reuniões, o acompanhamento. Então a Transitória 1 é o Paulo Rodrigues e a Marli e o grupo deles que se responsabiliza. No primeiro momento, junto com o Paulo e com a Jane. Agora já não, é a Marli, o Paulo Rodrigues e o grupo deles que dá todo um amparo. A Casa Transitória 2, na Oswaldo Aranha, 584, onde existem 8 casas. Quem que são levados a estas casas? Aqueles assistidos do sábado, em piores condições, que foram feitas visitações, que foi vista o problema deles, foi analisada a dificuldade, foi dado a eles uma oportunidade. Então a Casa Transitória 2, onde tem horta, onde tem 8 casas, possibilitando esse convívio. Esta casa hoje é de supervisão do Elinho e da Alessandra, com a equipe que o ajuda. Então, além de tudo, eles dão cursos de limpeza, curso de asseamento e fazem bolachinhas para manterem a casa. Ou seja, os integrantes que vivem na casa, nessas casas, o que eles fazem? Bolachinha para vendermos. E aí paga a água e luz deles, para que eles aprendam. E muitos que já saíram de lá continuam a viver de bolachinhas em outros lugares.
Então aqui agora a unidade 3 na Guaraciaba 90, onde existem 6 casas e são 6 famílias aqui abrigadas. A horta, todas elas têm horta, eles cuidam da horta, eles precisam estar, e tem reunião. Aqui é o Isaías e a Mariana, com o auxílio do Carlão e da Vera, mantém a unidade 3 com 6 casas. Então a unidade 3 aqui na Guaraciaba, 6 casas, e a entrada dela, porque nós temos aqui na frente, nesse corredor aqui, temos 2 casas que aqui servia de ponto para que nós fizéssemos bolachinhas. Então nós íamos fazer um ponto de encontro, uma fabriqueta de todos os locais. Então aqui tem 2 casas boas aqui na diante, as 6 são atrás desse local. Aqui é a entrada da unidade 4, onde foram feitas 11 casas já, na Travessa Santa Gertrude, 774, indo para Taveira. Então nós vemos aqui um campinho de futebol, uma pracinha, nós vemos aqui um local que vai ter brinquedos, nós vemos areia, e aqui é a entrada da transitória 4. Então aqui vai ser a transitória 6, e do lado de cá a transitória 5, mas eu vou mostrar. Então aqui, isso aqui é muito mais amplo. Esse espaço aqui é mais ou menos de 11 metros, não é desse jeito aqui. Tem uma horta e tem várias casas, ou seja, olhe bem, então tem 11 casas aqui, 11 casas. É a casa transitória maior que nós temos. Então aqui o lugar de reunião, um lugar que, aqui a cozinha onde eles fazem as bolachinhas. Então aqui o que se faz, o Paulo e a Jane, Paulo Cassiatore e a Jane, que dirigem a esse local, é para dar a essas famílias apoio, amparo, auxílio, e elas ficam transitoriamente, umas um tempo maior, outras um tempo menor, mas todas são amparadas para tentarmos levá-las a uma dignidade. E aqui em construção a unidade 5, que nós vamos fazer outras 11 casas. Nós estamos começando a fazer a primeira casa, que é ao lado daquela outra. Então é isso para que nós entendamos. Esta casa ela tem uma finalidade precípua: estudar, luz e fraternidade, e ajudar o próximo. Ela foi criada com este objetivo. Então elas são coisas que precisam andar juntas. Nós não podemos nunca achar que uma coisa anda sozinha, não. Como nos fala Emmanuel, para que nós cresçamos, nós temos que ter 2 asas: a asa do amor e a asa da sabedoria. Não tem como ser diferente. Então a nossa homenagem a Tia Bebé, ao tio Rolandinho e à Dona Emília, pelas possibilidades que eles nos proporcionaram e nos proporcionam, de nós algo realizarmos em benefício de nós mesmos. Que eles sejam amparados e que esta casa possa seguir adiante, fazendo o bem que ela se propõe, e que Deus possa nos amparar. Então nós vamos finalizar esta reunião agradecendo o amparo, o auxílio, a proteção desses amigos bondosos, que possam levar as nossas preces a todas as pessoas que estão vinculadas conosco através das várias formas, do pensamento, da mente, através das ondas da internet. Não importa, o importante é que elas possam ser amparadas. Primeiramente vamos vibrar pelos hospitais, para que todos esses ambientes possam receber o amparo necessário, o auxílio e a proteção, para que os médicos sejam intuídos, os enfermeiros amparados e realizem o melhor. Mas os irmãos nossos que padecem, que estão vivendo momentos aflitivos, que todos eles, Senhor Jesus, possam receber este amparo, possam receber esse fortalecimento, possam ser revigorados. Pedimos também que sejam amparadas as casas assistenciais em nossa cidade, todas elas, que elas recebam a Tua proteção, que elas recebam as Tuas bênçãos, que elas possam efetivamente seguirem adiante, sabendo a responsabilidade que nos cabe. Tudo foi programado adredemente no plano espiritual, nada é ao acaso. Estamos vinculados a uma casa, viemos para o trabalho, viemos para nos desvelar, viemos para nos redimir perante o nosso próprio passado, perante a nossa consciência. Aproveitemos, é oportuno, a vida está nos dando estas possibilidades, que nós, voluntários e trabalhadores destas casas,
possamos ser otimizados, possamos receber todas estas energias para seguirmos adiante, fazendo o melhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam se fazer nesses ambientes. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir em favor do núcleo de ressocialização e pela Fundação Casa, que esses locais possam ser amparados. Irmãos nossos que aí estão possam receber o melhor, possam receber essa ajuda e se sensibilizarem e compreenderem que é hora de mudança, é hora deles reavaliarem as suas vidas. Estão tendo esta oportunidade. Continuemos vibrando, orando. Agora vamos pedir por pessoas que estão vinculadas a esta live, aos nossos lares, para que essas pessoas sejam todas amparadas, fortalecidas, revigoradas, para que elas se sintam efetivamente envolvidas por estas energias, que deem a elas o encorajamento, que deem a elas a certeza de que não estão sozinhas, de que o acaso não é uma lei da vida. A lei da vida é de ação e de reação. A lei da vida é a lei do amor. Todos nós estamos inseridos, ou poderemos estar da melhor forma nestas leis. Se fizermos o bem, teremos males atenuados. Se estivermos vinculados ao amor, teremos criado a nós situações de tranquilidade, de paz interior. E assim estaremos reparando erros com o trabalho, com o denodo, com o empenho em prol dos irmãos. Que possamos todos receber esta ajuda, Senhor Jesus. Os nossos lares, os nossos locais abençoados, familiares, possam receber esta proteção. Pedimos ainda que possamos agora vibrar por esses amigos que criaram, que planejaram, que deram as suas vidas a esta casa, que eles recebam de nós a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, pela vida de exemplos que eles nos possibilitaram, nós nos reabilitarmos, nós começarmos a sintonizarmos com algo superior, algo que significa disciplinar o nosso espírito, vencer o homem velho, vencer a violência, vencer a maldade, vencer a intriga, a maledicência e colocar no nosso coração algo mais espiritualizado, que nós possamos agradecê-los e que eles possam receber todo o amparo de fontes superiores, que possa jorrar sobre esta casa, sobre os fundadores, sobre aqueles que deram as suas vidas, todas estas bênçãos. E nós, agradecidos e pedindo que sejam removidas todas as entidades que aqui estão, encaminhadas aos hospitais e escolas da espiritualidade, que elas se sintam amparadas, que elas saibam que elas não estão ao acaso nesse momento que está sendo bafejado por bênçãos espirituais, que elas se aproveitem e partam confiantes em nome de Deus. E nós, agradecidos e confiantes, finalizamos a nossa prece e reunião da noite, dando graças a Deus, e que assim seja.